Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Querido, você pode manter sua Bíblia aberta, minha intenção é expor esse texto nesta noite. Eu quero meditar com você e nos fazer compreender pela palavra de Deus que Jonas tem muito de mim e de você nele. Então a gente precisa, antes de mais nada, entender um pouquinho o que é esse livro. Tive a oportunidade de expor esse livro na congregação e foi muito abençoador porque nós nos parecemos muito com esse Jonas. Nós temos características de Jonas. E antes de eu entrar particularmente nessa figura bíblica, nesse personagem bíblico que tem muito a nos instruir, eu quero falar um pouco sobre o livro, né? Porque esse livro, para que você entenda, nós estamos num culto de ensino, e é importante que eu faça essa reflexão aqui, é um livro que está encaixado dentro daquilo que a gente chama de livros proféticos. Para que você entenda sobre a divisão da Bíblia, a gente fala sobre os 5 primeiros livros, Torá, ou Pentateuco, depois a gente entra numa série de livros históricos, né? Depois os livros poéticos e então os livros proféticos. Dentro dos livros proféticos que inicia ali com Isaías, vai até Malaquias, a gente tem os profetas maiores e os menores. Não por importância, mas por conteúdo mesmo, né? O tamanho de livro. E Jonas está situado dentro daquilo que a gente chama de profetas menores, os profetas menores. E esse livro, ele é muito importante porque é como se ele fosse uma autobiografia. Então Jonas, ele profeta, escreve o próprio livro. Então a gente não tem dúvida acerca da autoria desse livro. Isso é importante porque, para que você compreenda, muitas vezes quando a gente vai contar a nossa história, a gente tende a dar uma modificada, né? Uma exaltação de si mesmo, né? Muitas vezes a gente tira as partes mais complicadas e faz referência às partes mais elaboradas. E Jonas não, ele fez questão de colocar aqui seus erros, seus pecados, suas falhas, né? E é por isso que eu acredito muito na palavra do Senhor, o livro bíblico. Porque se a Bíblia fosse só uma invenção de homens, muito provavelmente os autores teriam retirado aquilo que incomoda, né? Um profeta que é teimoso, um profeta relutante, um profeta que deu trabalho para Deus, um profeta que duvidou do chamado. Então, muito provavelmente, isso não estaria registrado nas páginas da Escritura. Mas está exatamente para mostrar para mim e para você que são pessoas como eu e você, falhos, relutantes quanto ao chamado de Deus. E aqui talvez o ápice desse livro, se a gente fosse até dar um título melhor para esse livro, a gente diria que um profeta relutante, teimoso. Em contrapartida, do outro lado, nós temos um Deus decidido, um Deus resoluto, a ponto de capturar, de puxar e de atrair. Muitas vezes nós estamos desse modo, Deus nos atraindo, Deus nos puxando, Deus nos resgatando da nossa maneira distante de viver e nos atraindo para a sua presença. Então, esse livro é um livro importante para nós, indispensável para nós como cristão, pelo menos por 3 razões. A primeira dela é que é um livro autobiográfico. Então ele revela a confusão do coração de Jonas. Revela os seus medos, suas motivações, suas oscilações de humor, nada mais parecido do que a gente, do que as nossas reações. Que tem vezes que estamos decididos, Senhor, é agora, eu estou contigo, não abro, pode vir o que vier. Outros dias a gente acorda, talvez um vento sopra, a gente já quer desistir da fé, abandonar o chamado de Deus, abandonar aquilo que nos foi confiado. Então nós somos parecidos com Jonas nesse aspecto. Mas o segundo motivo é que Jonas é um livro teocêntrico. Ou seja, Jonas não escreve sobre ele mesmo, mas ele escreve sobre um Deus. Aqui o ápice do livro não é o grande peixe, não é o grande profeta, não é a grande cidade de Nínive, é um grande Deus que trabalha para o seu nome ser glorificado. É um Deus que olha para uma cidade pecadora, pronta para ser destruída, mas resolve agir misericordiosamente. E ele faz isso comigo e com você também. Ele age com sua misericórdia e nos alcança por seu amor. E, por último, Jonas é um livro missional, é um livro missionário, porque é um texto que envolve um chamamento, né, um comissionamento do cristão. É um chamado para que a gente deixe toda a resistência, toda a desobediência e sigamos para aquilo que é comum a todo cristão, que é o grande comissionamento, ou seja, eu e você fomos comissionados. E ser comissionados é dar uma missão junta, comissionar, é dar uma missão como a de Deus também. E qual é a missão de Deus?
que Deus deseja deste mundo? Salmo 46, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, Ele será exaltado entre as nações, ou seja, Deus será conhecido nessa terra, Ele será exaltado, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. E qual é o nosso papel nisso? Reclamar, cruzar os braços, colocar dificuldade? Não, nós fomos chamados para fazer parte desta missão de glorificar o nome de Deus, viver para a glória de Deus. Então, antes de mais nada, o crente vive para glorificar o seu Deus. Amém? Se a gente fosse dar aqui um voo panorâmico, dar uma olhada assim por alto, o que seria o livro de Jonas, eu diria, de modo fácil, foi desse modo que eu expus na congregação. O primeiro capítulo eu diria que nós temos aqui Jonas correndo de Deus. Jonas agora corre da presença do Senhor. No capítulo 2 nós vemos Jonas correndo para Deus. Agora Jonas já não está fugindo de Deus, ele está agora se lançando para diante da presença do Senhor. No terceiro capítulo, eu diria que Jonas agora corre com Deus. Agora ele estabelece uma parceria com o soberano Deus, o soberano Senhor da terra, e agora juntos ele cumpre essa missão. Mas como todo pecador, e Jonas tem muito de mim e de você, no último capítulo, Jonas já começa a correr à frente de Deus. Talvez você já tenha feito isso, está tudo correndo para Deus, correndo com Deus, e de repente você começa a tomar decisões já puxando, Deus, você não entende muito bem não, deixa comigo. Eu sei melhor do que você, essa área aqui eu entendo melhor do que o Senhor. E muitas vezes está correndo, tomando decisões e colhendo as consequências de tudo isso. Então, o livro de Jonas serve para nos ilustrar que onde habita o pecado, superabunda a graça de Deus. A graça de Deus é muito abundante. Porque Deus trabalha deste modo. Então, muitas vezes, irmãos, nós acatamos a vontade do Senhor até com a consciência. Mas as nossas ações negam. Então, Jonas, esse profeta, vem para nos trabalhar no nosso coração sobre isso. Se você reduzir o retorno um pouquinho, acho que fica melhor. Você pode baixar um pouquinho o retorno. Aí fica dando essa microfoniazinha chata, você pode reduzir um pouquinho o retorno, dá certo. Tá? Então, a história ela serve exatamente por isso. Né? Muitas vezes nós acatamos com a nossa consciência. Nós sabemos que é importante pregar. Nós sabemos que é importante congregar. Nós sabemos que é importante caminhar com Deus. Todo crente que caminhou, que fez o mínimo de escola bíblica dominical, sabe que é importante ter uma vida de caminhada da fé. Quem não diria isso? Quem discordaria deste posicionamento? Só que na hora que a gente vai agir, a história é outra. Ai, mas irmão, você não entende, a minha vida é muito agoniada, eu tenho muitos compromissos. Não, eu tenho muitas coisas, eu tenho muitos afazeres. Então nós até concordamos com a mente. Mas as nossas ações muitas vezes negam aquilo que nós dizemos professar. Então Jonas sabia da importância de pregar a palavra de Deus. E ele diz no final do capítulo, eu sei que se eu for lá e pregar, o Senhor vai se arrepender e vai salvar aquela cidade. Ó, que missionário interessante, né? Eu sei que Deus vai salvar, sei que o Senhor vai salvar. Então muitas vezes a gente precisa ter essa compreensão de que Jonas se parece um pouco com a gente. Então, quantas vezes, irmãos, Deus nos chamou para algo e por medo, às vezes por orgulho, ou até mesmo por indiferença, nós escolhemos correr da vontade do Senhor, correr de Deus. Algo importante para nós entendermos nesta noite, se tivéssemos uma coisa para entender, eu gostaria que ficasse isso claro para você nesta noite, era que não é difícil saber a vontade do Senhor. Está revelado na sua palavra. Nós sabemos o que o Senhor quer de nós. Não é difícil compreender a vontade do Senhor. Sabe o que é difícil? Negar a nós. Dizer não para os nossos anseios, para os nossos projetos pessoais, para a construção do nosso próprio nome. Isso é difícil. Então Jonas se percebe nesse desafio. Então esse texto nos desafia a reconhecer o chamado de Deus, a sua soberania e a nossa responsabilidade como cristão. Deus é soberano, mas exige dos seus filhos, do seu povo, uma responsabilidade no caminhar com Ele. É por isso que domingo após domingo nós nos reunimos aqui para pregar a palavra do Senhor e lhe dizer que você precisa agir, pensar e ser crente. E quem sabe você sai aqui nos domingos animado, dizendo, rapaz, é mesmo, eu preciso ser crente mesmo, eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso mesmo de uma caminhada de fé firme. Aí dá segunda-feira, dá na terça, na quarta-feira você parece que já esqueceu tudo. E já precisa de uma nova injeção de ânimo, já precisa de uma nova injeção para fazer aquilo que é dever do cristão.
Então nós precisamos, irmãos, acordar para esta realidade. Porque muitas vezes nós temos vivido de festividades e a gente diz, não, essa é a festa decisiva. Esta é o tema decisivo. Não, com esse tema agora a igreja acorda. E muitos pastores, nós como os pastores, até muito bem intencionados, dizem, agora sim, se a gente trouxer um pregador que fale mesmo e fale ao coração do povo, o povo vai se animar e vai ser só glória. E o povo chora, o povo pula, e tem derramamento de poder, vida se rende a Jesus. Quando dá na terça-feira, o povo parece que já esqueceu de tudo. E a chave deste culto aqui, para que você entenda, é que nós precisamos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E o principal desafio é que a gente sempre espera uma palavra de um ou de outro, o missionário certo, o pastor certo, alguém que vai impor a mão na nossa cabeça e tudo vai mudar. Deixa eu te dizer, não vai ser assim. Vai ser quando a gente se despertar e entender que nós somos comissionados, não pelo pastor, mas pelo Senhor das nossas vidas. É a compreensão da mulher que estava lá e chega aos pés do Senhor Jesus com um vaso de alabastro. E ela pega e vê Jesus ali, quebra um vaso, alguns atribuem valores, eu vou chutar aqui um valor, seria algo que corresponderia ali a 1 ano de trabalho, dizem alguns estudiosos. Mas se a gente for fazer números, vamos pensar aí que seja, 12 meses de um salário mínimo. Então, muito provavelmente, chegando à casa dos 18 mil reais. Já dá para fazer um estrago, né, com 18 mil reais. Então, ela quebra aquilo nos pés do Senhor Jesus. E aí eu acho que quem melhor sintetiza isso chama-se Fernanda Brum. Uma canção que ela diz assim, só quem compreende a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu. Então, muitas vezes, a nossa negligência espiritual, a nossa caminhada meio arrastada, é porque muitas vezes nós nos esquecemos do sacrifício de Jesus na cruz. Eu tinha dito à congregação, estamos pregando uma série sobre igreja raiz, eu tenho dito para ele que muitas vezes saber que Jesus morreu e ressuscitou, já não emociona mais crente, já não faz mais crente chorar. Lembrar da cruz, ouvir um hino sobre a cruz, parece que nem mexe. Mas se a gente diz que os teus inimigos vão cair, que Deus vai te levantar e que tem um ministério próximo para ti, aí o pessoal sai bradando e gritando, ei, não é sobre você, não é sobre seu ministério, é sobre a obra de Cristo na cruz, que nos reconciliou com Ele mesmo. E agora nós já não somos condenados ao inferno. Agora, quando fecharmos os olhos nesta vida, nós seremos arrancados e transportados para os céus de glória junto com o nosso Senhor. A morte já não nos assusta, porque os filhos de Deus entendem que a morte foi vencida no Calvário. A morte agora só é o transporte, é só o meio com que nós nos encontraremos com o nosso Senhor. E se nós perdermos de vista esta verdade do Evangelho, nós estaremos pregando outro evangelho, que não é o do nosso Senhor Jesus Cristo. E já tem gente por aí pregando outro evangelho. Mas o evangelho de Jesus passa pela cruz, passa por Cristo crucificado e ressurreto, perdoando os pecados. E isso deveria nos fazer bradar, chorar e nos alimentar dele cada vez mais. Então, irmãos, muitas vezes nós nos encantamos com as coisas daqui, como diz o hino da harpa cristã. Passarinho, belas flores, muitas vezes nos encantam. Muitas vezes nós estamos encantados com aquilo que o mundo oferece aqui. E muitas vezes nós nos distraímos daquilo que é importante, do chamado do Senhor para as nossas vidas, da vida cristã de fato, que não é aqui e agora, é ali e além. Nós não vivemos com os olhos postos aqui, nós vivemos com os olhos postos na eternidade. Nós somos peregrinos nesta terra. E essa é a dimensão que nós precisamos compreender. E me permita pregar aqui, pelo menos em alguns pontos. Primeiro, o chamado de Deus é claro, Jonas 1 e 2. O que ele diz? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus dá uma ordem direta a Jonas. A ordem é clara, vá a Nínive pregar arrependimento. Muitas vezes nós olhamos e pensamos, diante do pecado da humanidade, diante de celebrações como o carnaval que aconteceu nesta semana, nós dizemos assim, o Deus que nós servimos está inerte, está parado. Está como a imagem do Cristo Redentor, com os braços estendidos ali no Rio de Janeiro, mas sem poder fazer nada, impotente, diante do pecado que acontece debaixo dos seus braços abertos.
E muitas vezes nós temos essa associação pensando que o nosso Deus está parado. Não, 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 não. Deus está agindo. Deus tem levantado um povo. Deus tem reunido a igreja domingo após domingo, pregando a verdade do Evangelho. O mundo não será pego de surpresa no sentido de que nunca tenha ouvido uma mensagem de arrependimento. Pelo contrário, tem um povo pregando as boas novas de salvação. Existe um povo, um remanescente fiel, pregando as verdades do Evangelho. Deus tem levantado a sua igreja, porque o pecado tem chegado até diante do Senhor, mas Ele levantou profetas, igrejas, pregadores, para domingo após domingo apresentar um caminho excelente, um estilo de vida melhor do que viver para si mesmo. Viver para a glória de Deus. Essa é a mensagem da salvação. Não viva para você mesmo, viva para a glória de Deus. E eu e você, como membros desta comunidade de fé, somos chamados para quê? Para ser luz, irmãos. Para fazer a diferença na nossa comunidade. Nós não podemos ignorar, achando que não é o pastor Mota que cuida dessa parte aí, deixa com ele. Não, você foi chamado. O chamado é pessoal e intransferível. Você é chamado. Uma vez que você escuta uma palavra, eu tenho dito isto muito, que eu não me impressiono com a igreja de domingo. É a melhor igreja, irmãos. A gente lota o templo, um ar-condicionado, e põe um louvor, e põe uma mensagem, e todo mundo se anima. Mas essa igreja ela não pode ser infrutífera na segunda-feira. Ela precisa acordar. E acordar impactada com a mensagem que ouviu no domingo, e testemunhar na segunda. Eu tenho dito na congregação, eu estou enviando vocês amanhã, segunda-feira, como missionários para esta cidade, para esta geração. Esse é o sentimento que nós precisamos ter. Nós somos equipados para levar a mensagem de salvação, como diz Filipenses 2,15, resplandecendo como astros no mundo. Não um astro artístico, o meu ministério, meu isso, meu aquilo outro, mas alguém que cumpre os desígnios de Deus, uma testemunha de que Jesus fez uma obra profunda na sua vida, e você vai poder testemunhar, louvado seja o nome do Senhor. Para que a gente reflita, você tem escutado o chamado de Deus? Você tem corrido de Deus? Ainda arde um chamado nesse coração? Como é que você tem levado a sua vida cristã? De qualquer maneira, fugindo, se escondendo? Queridos, nós precisamos estar atentos à urgência do chamado de Deus. Deus vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Eu lamento lhe dizer, irmãos, mas eu dizia esses dias, pregando sobre esse tema, Igreja Raiz, eu digo, olha, me impressiona. E aí, coincidentemente, encontrei até na internet uma fala do pastor Russell Shedd, acho que comenta a Bíblia do pastor, não sei se o pastor ainda usa a Bíblia Shedd, mas ele dizia assim, há uma grande diferença. Nós temos um grupo chamado de evangélicos não praticantes. Eles vão à igreja, pelo menos uma vez, no domingo à noite, eles participam de uma comunidade de fé, eles estão num grupo de WhatsApp da igreja. Eles levam uma vida que se parece com vida de crente, pelo menos nos domingos à noite, mas no resto da semana eles não estão nem aí para viver uma vida de acordo com o Evangelho. O Evangelho não os afeta, o Evangelho não transforma o caráter, a vida, a alma, agem de qualquer modo. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para sermos diferentes. Correr de Deus, irmãos, traz consequências, veja só, se não vejamos Jonas aqui, mas Jonas, verso 3, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, andou e encontrou um navio que estava destinado àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Se você ler na versão Ara, que é a Almeida, revista e atualizada, você vai lidar com os verbos muito claros. Perceba, desceu para Jope, olha o declínio de Jonas, desceu para Jope, desce para uma cidade de costa ali, desceu ao navio, desceu ao porão, e a trajetória de descida de Jonas não acaba, ele desce ao ventre do peixe, e depois ele desce ao profundo do abismo dos mares. Querido, quem corre de Deus, abandona as aspirações celestiais. Quem vive fugindo de Deus já não pensa em céu, não. Já não pensa em eternidade, não. Quem corre de Deus morre de medo da morte, porque teme sobre, se eu morrer, eu vou para onde? Ainda eu tenho tanta coisa para acertar com Deus. Ei, queridos, quem confia em Deus precisa saber. E eu até compartilhei com os irmãos, esses dias, uma crônica do pastor Leandro Peixoto citando John Piper.
John Piper chega em casa, a mulher vai comunicá-lo, dizendo assim, meu filho, quase que um carro pega minhas crianças aqui. Os 2 meninos, tirou um fino neles. E passado o susto, John Piper para e reflete, digo, passado aquele susto, ele foi refletir, disse, rapaz, será que esses meninos são crentes? Porque viver é arriscado. A qualquer momento nós podemos ser tomados por uma doença, por uma morte repentina. Será que a gente é crente mesmo? Será que os nossos filhos temem o Senhor mesmo? Será que esses meninos estão com um nome escrito no livro da vida? Eles entendem o que é salvação? Porque se partir é triste, mas mais triste é se partir sem o Senhor. Mais triste é partir sem ter um relacionamento profundo com Deus. Então, antes de mais nada, até mesmo antes de ganhar o mundo, será que nós temos ganhado o coração dos nossos filhos para Deus? É claro que, como pais, nós somos limitados. Eu não posso gerar fé no coração do meu filho, mas eu tenho uma receita. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, eu não posso gerar fé, mas eu posso pregar a palavra até dizer chega. Eu posso saturar essa criança da palavra de Deus. Eu posso criar oportunidades para que ele entre em contato com a palavra de Deus. Se não creu, aí já é com ele Deus. Mas ele foi saturado, ele foi exposto ao evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem corre de Deus, irmãos, perde o desejo pelo céu. Já não falar de céu já não faz mais diferença nenhuma. E nós precisamos entender isso, irmão, que uma fuga de Deus custa caro. Primeira coisa, Jonas teve que pagar uma passagem. Pecar, irmãos, custa caro. E a maioria nem reclama. É mais fácil reclamar de recurso para dizer, já retiro de novo. A contribuição de novo, Jesus. Tanta contribuição nessa igreja, Jesus. Mas para pecar, irmãos, custa caro. Qualquer coisinha que você vai fazer ali custa caro. E o povo não reclama. Que a gente precisa entender que Jonas teve que pagar uma passagem. E além de pagar o preço, ainda colheu prejuízos para si e para os outros. Porque os nossos pecados, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não nos afeta apenas a nós, mas afeta a nossa família, afeta aqueles que estão ao nosso entorno. O que esses marinheiros tinham? Nada a ver com os pecados de Jonas, nada a ver com a desobediência de Jonas, mas pagaram um alto preço por causa da desobediência deste rapaz. Então a desobediência resulta em uma tempestade que ameaça a vida de todos naquele barco. Então quem corre de Deus, irmãos, deixa para trás suas obrigações. Diante de uma tempestade, irmãos, diante de um problema, o crente deve ser o primeiro a propor uma solução. Se ele não pode solucionar fisicamente, pelo menos a oração ele tem que oferecer. E quando a gente está fugindo de Deus, nem coragem de orar pela gente a gente tem, quanto mais pelos outros. Então a gente precisa aprender com Jonas aqui. Fugiu de Deus, deixou para trás as obrigações. Quais? Ele não levou uma palavra de conforto. O mundo desabando. O navio sendo prestes a ser estraçalhado. Aí note a diferença entre ele e Paulo. Lá quando Paulo está lá submisso, correndo risco com Euroaquilão, lá o vendaval que assolou Paulo quando ele estava indo para Roma prisioneiro. Quando começa um negócio sério, ele chega e diz assim, Deus, o Espírito Santo já falou no meu coração. O navio vai quebrar, mas não vai perder nenhuma alma. O crente bom. Esses crentes dá gosto a gente andar com ele, porque está ouvindo Deus. Agora um crente que se chama de crente, no primeiro momento, a situação embaraçosa, sabe onde é que ele estava? No porão. Irmão, para ser crente desse jeito não é só ter um cartão de membro não, querido. Precisa ter ainda intimidade com Deus. Crente que não tem intimidade com Deus, não adianta, não serve ao propósito. A gente precisa acordar para isso. Então ele negligenciou as suas obrigações, o quê? Não levou uma palavra de conforto aos corações atormentados. Não intercedeu pela situação daquele povo. Não tinha nem como orar a Deus. E pior, não confessou seu pecado nem buscou solução. Aqui está Jonas, um crente que fugia da presença de Deus. Nossa geração, irmãos, é bem representada aqui pelo Jonas. Uma geração que na hora que se precisa mesmo, para valer, do crente, ela está escondida num porão, cuidando das suas próprias vidas, se preocupando com a própria existência, buscando os seus próprios interesses. Muitas vezes o vizinho do lado precisando de orientação da palavra de Deus, o colega de trabalho precisando de uma palavra de Deus. Muitas vezes não tem coragem de convidar nem para um trabalho, sequer compartilhar algo da palavra de Deus. Se não consegue falar, bota pelo menos um versículo. O teu status, compartilha pelo menos algo da palavra de Deus, que pode ser direção para vidas.
Nós precisamos, irmãos, sair deste porão do individualismo, do conforto pessoal. Muitos de nós, e em algumas ocasiões da vida, a gente está parecido com Jonas, mas ele colhe consequências. Porque quem foge de Deus, quem corre de Deus, colhe consequências. Primeiro, expõe os outros às consequências dos seus pecados. Os pecados atingem não só você, mas também quem está ao seu redor. Segundo, fica impotente diante dos problemas. Se não tem hábito de orar, se não tem uma palavra de conforto, vai dizer o quê? Fica calado. Terceiro, é confrontado pela sua negligência. Note que agora os marinheiros começam a fazer uma série de perguntas para ele. O que tu está fazendo aqui, rapaz? Qual é a tua posição? É como se Deus estivesse dizendo para o próprio Jonas, é como se Jonas estivesse ouvindo a voz de Deus. O que é que tu está fazendo aí, rapaz? Esse aí não é o teu lugar. O que tu faz aí? Onde foi que tu foi se meter? Nunca era para tu estar aí. Se tu tivesse obedecido, estivesse na presença de Deus, se não tivesse fugindo de Deus, tu não estaria num porão, aprisionado, sofrendo consequências das tuas faltas, dos teus pecados. Mas a palavra de Deus não é só para acusar, não. Ela também dá oportunidades. Jonas, no capítulo 2, tem a oportunidade agora de correr para Deus. Que sabe qual é a vantagem de estar no fundo de um poço? Sem expectativas, sem esperanças. Que Deus às vezes nos coloca nessas situações. É que não dá para ir mais para baixo. É olhar para cima e clamar pela misericórdia do Senhor. E sair de lá o mais breve possível. Porque Deus, enquanto tem vida, nós temos oportunidades, Ele nos recebe de braços abertos. Ele está pronto a nos receber e acertar a nossa vida com Ele. Que tempestade você tem surgido porque você ou a igreja tem evitado o chamado de Deus? Já apareceu algum sempre tempestade na tua vida aí? C.S. Lewis, um escritor cristão que eu tenho muito apreço, ele diz o seguinte: o sofrimento, ele é o megafone de Deus. Muitas vezes nós só conseguimos enxergar melhor as situações da vida pela lente das lágrimas. Às vezes, quando os olhos estão secos, nós não conseguimos enxergar a doce providência do Senhor. Mas quando desce a lágrimazinha na presença do Senhor, a gente, Senhor, era eu que não estava vendo, o Senhor sempre esteve comigo, era os meus olhos que estavam secos demais, era o coração que estava árido demais. Aí quando a situação aperta, a gente fica com um chorador fácil, as lágrimas vêm com uma facilidade, e a gente consegue se derramar na presença do Senhor. E aquilo que parecia ausência de Deus, agora a gente percebe que Ele nunca nos deixou. Pelo contrário, sempre esteve conosco. Terceiro ponto, Deus é soberano, mesmo em nossa desobediência. Irmão, mesmo quando estamos fugindo, Deus está no controle. Ele usa essas circunstâncias para ajustar a nossa rota. Se não vejamos, verso 7... Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Irmão, quem abandona a vontade de Deus entrega-se à idolatria, entrega-se ao misticismo, ao paganismo, à superstição. Agora Jonas não se acusou, precisou lançar sorte para descobrir. Ele não tinha uma palavra de confronto, ele não tinha uma palavra para apresentar quem era o Deus verdadeiro. Ele deixou o povo à mercê das suas próprias práticas. Eles tiveram que recorrer a uma sorte, a uma roleta, a um modelo de sorteio ali para achar o culpado, consultando divindades que nem sequer têm poder algum. Olha, quando muitas vezes nós estamos negligentes, nós deixamos as pessoas à mercê dos seus próprios pecados, porque não temos uma palavra diferente. Mas a beleza do Evangelho é a seguinte: que muitas vezes nós podemos até nos esconder por algum tempo, esconder os nossos pecados por algum tempo, mas certamente eles nos acharão. A palavra do Senhor diz que quem esconde os seus pecados é louco. O salmista diz que Salmo 32, enquanto ele escondia os seus pecados, é como se os seus ossos apodrecessem. A melhor coisa é se lançar na presença do Senhor. Porque não se esqueça, irmãos, os nossos pecados, eles nos impedem de ouvir a voz de Deus. Os nossos pecados nos afastam de ouvir a voz do Senhor, de perder a sensibilidade de ouvir a voz do nosso Salvador. Jonas 8 ao 10 diz assim: por isso lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por esta calamidade,
Porque você abandonou suas aspirações divinas. É como se Deus estivesse dizendo para Jonas isso. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? É como se Deus estivesse confrontando ele e dizendo assim: por que você se omitiu das suas obrigações? É como se Deus falasse na boca daqueles marinheiros e ele não tinha resposta. Ele disse: olha, eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Homens que não conheciam o Senhor acabaram descobrindo Jonas, e Jonas teve que confessar: eu sou crente, papai é crente, eu sou membro da Comadesma, é porque eu estava aqui escondido. E a pergunta dos marinheiros assim: o que foi que você fez? Você serve um Deus verdadeiro, você serve um Deus justo, você serve um Deus poderoso, e você fez se esconder dele, do chamado dele, da presença dele. Então isso não fazia sentido para aqueles homens. E aí, irmão, não tem jeito, quem corre de Deus põe em risco sua reputação, vira chacota, colhe humilhação. Mas aí tem a parte boa, irmão. Não vou falar só sobre coisa ruim, não, calma. Por último, arrependimento, irmão, leva à restauração. Jonas finalmente reconhece sua culpa. Poderia ter feito isso antes, sem a humilhação. Poderia ter feito isso. Deus não tem prazer em nos humilhar. Deus não tem prazer em nos confrontar. Deus tem prazer na nossa obediência. Eu estava ouvindo uma mensagem, por acaso caiu no Eliseu Rodrigues. Eu achei muito interessante uma frase dele dizendo o seguinte: sabe por que nós somos uma geração que vive chorando e clamando por milagre? Vive de campanha? Porque nós somos a geração que mais quebra o princípio da palavra de Deus. Aí se eu não obedeço, se eu não sigo princípios da palavra de Deus, se eu não obedeço a palavra de Deus, lá na frente vem as consequências. Eu estou: oh Deus, tem misericórdia, oh Deus, muda, oh Deus, salva a minha casa, oh Deus, faz isso ou faz aquilo outro, porque desobedeceu lá no início, porque não leva a sério a palavra de Deus, não leva a sério as recomendações da palavra de Deus, aí vive precisando de milagre, porque vive muitas vezes desobedecendo aquilo que é a palavra de Deus. Ei, a palavra de Deus tem milagre para mim e para a tua vida? Tem cura? Tem libertação? Tem. Mas antes de mais nada, requer obediência do seu povo. Deus requer do seu povo obediência. Ou o povo teimoso é crente, irmão, que a gente está dizendo uma coisa, pregando uma coisa, ensinando uma coisa, entrando no ouvido e saindo no outro. Não raras vezes o pastor recebe ligação. Imagina que o pastor Mota que nos receba: ô pastor, ore, ô pastor, saiu dos eixos, ô pastor, deu problema. É claro, você vive quebrando os princípios da palavra de Deus. Irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Nós somos chamados a ser um povo obediente. Eu costumo fazer a seguinte analogia: pense, você está dirigindo daqui para Teresina. Se você vai à noite e a pista não está sinalizada adequadamente, pense num negócio ruim. Especialmente quando vem um carro com luz alta do outro lado, você perde a referência. Perde ou não perde? Quem já dirigiu sabe disso. Mas quando ela está bem pavimentada, quando você tem ali a sinalização, a linhazinha para você observar direitinho, que você olha, está tudo ok. Essa é a palavra de Deus. Ela põe os limites para o seu povo trafegar tranquilamente. Você pode andar na velocidade permitida, dentro daquele risco estabelecido pela palavra de Deus, que você vai andar em segurança. Aí, se por acaso aparecer alguma coisa, você vai ter tempo de frear, você vai ter tempo de desviar, você vai ter tempo de recorrer ao Senhor. Mas quem vive pisando o pé, andando em trilhas fora da palavra do Senhor, descumprindo aquilo que é preceito do Senhor, vai viver clamando e chamando: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Nós precisamos, irmãos, ser uma geração que obedece à palavra de Deus. Ela é proteção para a tua vida, para a minha vida. É proteção para a nossa família. Está debaixo dos preceitos de Deus, da obediência do Senhor. É proteção para cada um de nós. Jonas agora lidou com isso. Verso 11: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Aí ele respondeu: pegue-me e jogue ao mar, e ele vai se acalmar. Porque é por minha causa, que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Aí, ao invés disso, os homens se esforçaram para achar outro meio, remaram, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado muito violento. Então eles clamaram ao Senhor. E agora eles suplicaram, dizendo: ó Senhor,
Não nos deixe morrer porque tiramos a vida deste homem. Agora os homens ficam preocupados, pois esse cabo é crente, filho de Deus, serve um Deus poderoso. Senhor, a culpa é dele, não é nossa não. Nos poupa, Senhor. Nós não temos nada a ver com essa situação de desobediência dele. E aí fizeram esse clamor, pegaram Jonas, lançaram no mar enfurecido, lançaram ao mar e o mar enfurecido se aquietou. Ao ver isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo sacrifício e fazendo votos. Aí é o que eu acho lindo, que até mesmo às vezes na nossa desobediência, e não estou incentivando você a ser desobediente não, viu? Você nem precisa fazer isso, né? Que a gente já desobedece mesmo, sem a gente incentivar. Mas aqui Deus transforma mal e bem. Porque mesmo na falha de Jonas, ele acabou evangelizando e ganhando um povo para Jesus. Lá nesse cenário todo, eles puderam entender, disse, olha, tem um Deus, esse Deus é poderoso mesmo. Esse Deus que esse homem serve é poderoso mesmo. Eu já vou me entregar para ele, fazer voto e fazer sacrifício. E Jonas, que andava com Deus, não tinha visão para reconhecer isso. Precisou ser lançado ao mar. Ah, irmãos, alguns desses fujões, irmãos, são alvo da graça de Deus. Às vezes, mesmo quando a gente está fugindo da presença do Senhor, Ele é misericordioso para nos alcançar. Verso 17 para encerrar. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias e por 3 noites. Mesmo lançado ao mar, Jonas confiou na graça do Senhor. Ele disse, ele não vai me deixar morrer. Porque muitas vezes, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente sai dos trilhos do Senhor, a sua graça nos alcança. Entenda, o pecado, Deus perdoa em corações arrependidos. E as consequências, pastor, fica para te lembrar. Você nunca mais ser um desobediente. Então, pequei e errei, Deus perdoa, vai para o céu, morrer. Deus leva para o céu. E as consequências são suas. É toda sua. Deus cuidou, Deus guardou, Deus protegeu, Deus enviou um peixe para lidar com Jonas. Mas ele teve que cumprir e lidou com as consequências de ficar ali naquela situação que não tinha necessidade dele passar se ele tivesse obedecido à voz do Senhor. Então, muitas vezes a gente faz isso porque correr de Deus, irmãos, tem consequência para as nossas vidas. Então, em vez de correr de Deus, corra para Deus, admita, reconheça os seus pecados, recobre as aspirações, assuma as obrigações, seja um canal de bênção para aqueles que estão ao seu redor. Deixe a graça de Deus capturar você. Nesse cenário aqui, Jesus é o grande peixe que captura Jonas e traz para dentro de si. Acerta-se com Jonas, protegendo ele mesmo nos seus pecados e falhas. E quantas vezes Deus não já te guardou, mesmo nas tuas desobediências? Deus te protegeu, Deus te guardou, te dando novas oportunidades de acertar a vida com Ele. Ah, irmãos, nós não podemos negligenciar isso. Deus tem guardado porque tem um propósito em nossas vidas. Aleluia. Irmão, a alternativa para quem corre de Deus é ser capturado por essa graça. Eu quero que você saia daqui entendendo que o chamado de Deus, através da vida de Jonas, no capítulo 1, é um chamado de arrependimento para a igreja do Senhor. Arrependa-se e creia no Senhor. Arrependa-se e mude de vida. Confesse o Senhor como seu Salvador e seja salvo completamente da sua vã maneira de viver. Ah, irmãos, muitas vezes há uma diferença cabal, e eu tenho tentado explicar isso com muito ardor na congregação, em ser evangélico e ser cristão. Hoje no Brasil nós falamos de 65 milhões de evangélicos, é muita gente, é 1/3 da população. Mas se você não entende os fundamentos da fé, se a sua vida é um evangelho prático, pragmático, que funciona, e você não entende o que foi o sacrifício de Cristo Jesus, você precisa nascer de novo. Você precisa entender o que Jesus fez por você. Porque quando você entende o que Jesus fez por você, não é qualquer vento de doutrina que te leva, não é qualquer prova que te mata. Mas você persiste e diz assim, eu abandono o mundo, mas não abandono o meu Jesus. O que nós temos visto hoje é na primeira dificuldade, o crente já não quer mais nem saber. Pisou no calo, já caiu fora, cadê? Acabou, não quero mais nem saber de Jesus, de igreja, de nada. Você não entendeu o sacrifício de Cristo Jesus. Você não entendeu o risco que você está correndo. Por que eu te digo isso?
João 6. Jesus prega um sermão dificílimo, duríssimo, que a população toda sai. Fica só os discípulos. E alguém poderia imaginar, dizer, só ficou os 12, então ele vai pegar leve agora no discurso. Jesus só faz olhar para ele, e vocês querem ir também? Porque eu não deixo de pregar a palavra de verdade. Ao que Pedro toma a dianteira e diz assim, para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Você precisa entender, você não tem escapatória, é por Jesus. Sem Jesus você está perdido. Então não é sobre gostar e deixar de gostar, Ele é teu Salvador. A salvação da tua alma depende do teu relacionamento com o teu Salvador. Só Jesus, não é Maria, não é Pedro, não é Antônio, não é quem quer que seja. É o Jesus ressurreto, que foi à cruz, venceu a morte, venceu e pagou o preço pelos nossos pecados e nos redimiu para Ele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Concluo dizendo o seguinte, Jonas 1 nos lembra que nós não podemos fugir de Deus. Ele nos chama para missões específicas, onde a nossa obediência é crucial. E como igreja, irmãos, nós precisamos fazer algumas reflexões. Nós estamos atendendo o chamado de Deus para impactar a nossa comunidade. A minha maior preocupação, irmão, é que a gente seja apenas uma igreja que consome o louvor, a pregação, a estrutura, os eventos. Nos tornemos consumidores como alguém que frequenta um clube social, que não tem mais algo para fazer, diz, no domingo eu não tenho nada para fazer, eu vou ali cumprir a minha tabela, está pago. Eu cumpri o meu compromisso social da semana. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos comissionados para levar o nome do Senhor, para sermos relevantes, para testemunhar da obra que Jesus fez em nós. Mas Ele deseja fazer uma obra em nós e uma obra através de nós, por intermédio de cada um de nós. Não se engane. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. Ou você é alguém que anuncia o nome de Jesus, ou é alguém que precisa receber instrução para aceitar Jesus como seu único Salvador e suficiente Salvador. Nós temos fugido, irmãos, da nossa responsabilidade como discípulos. Como discípulo de Cristo Jesus, nós temos fugido, nós estamos ocupados demais para o chamamento do Mestre. Estamos fugindo daquilo que Ele tem feito e chamado para cada um de nós. Precisamos refletir sobre isso. O apelo final é o seguinte, não fuja como Jonas. Obedeça ao chamado de Deus hoje e veja como Ele pode transformar a sua vida e de outros por meio de você. Jonas nos inspira a isso, irmãos, e nos convida a não fugirmos de Deus, a não corrermos de Deus, mas corrermos para Deus e corrermos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.